Desde criança, e talvez eu deva dizer desde quando eu era mais criança, eu cresci ouvindo que o Brasil tem uma dívida imensa. Isso porque o governo gasta mais do que arrecada. O Fundo Monetário Internacional, FMI, estima que a dívida do Brasil em 2023 deve ser de 88,4% do PIB. E, segundo a instituição, a relação vai avançar nos próximos 5 anos, atingindo 96,2% em 2028. Somente 2 países do mundo emergente superam a relação brasileira dívida-PIB. E um deles é a Ucrânia, que está em guerra. Ali são 98,3% do PIB. Talvez nem todos saibam, mas o PIB, o Produto Interno Bruto, representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país durante um determinado período. E para não complicar muito, deixa eu tentar simplificar a explicação. Imagine que você está com uma dívida imensa, e você tem que pagá-la. Você então faz 2 coisas. Primeiro, você vende tudo o que você tem para pagar a dívida. Tudo. Até as roupas e a escova de dente. Tudo. Em segundo lugar, você vai trabalhar somente para pagar a dívida. Não coma nem um caroço de feijão, o que é impossível. Com o que sobrar, você mal consegue comprar uma bicicleta. É isto que nós chamamos relação da dívida brasileira em relação ao PIB. Ficou claro? É essa a nossa condição. Mas isso não é possível. Porque nós temos que pagar um Estado caro, os aposentados têm que receber, os funcionários públicos, os militares, o sistema de saúde. Isso significa, em termos simples, que cada brasileiro que nasce, já nasce com uma dívida nas costas. Uma reportagem de 2020, pode ser que esteja defasada, indicava que todos os novos brasileiros que nascessem já começavam com uma dívida de R$30 mil. Isso em 2020. Isso se nós dividirmos igualmente a dívida por todos os brasileiros. E assim, dívida é algo comum no vocabulário, no cotidiano e na realidade de nós brasileiros. O problema é que nós podemos naturalizar e até banalizar, trivializar as nossas dívidas. Eu peço que você abra o texto de hoje, que é Mateus capítulo 18, de 23 a 35. Mateus capítulo 18, de 23 a 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía,
e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nós estamos aqui no Sermão de Cristo sobre a Igreja. É o quarto grande sermão de Jesus. Dei a esta série de exposições nesse sermão, que tenho feito ao primeiro domingo de cada mês, o título A Casa dos Pequenos. Nesse sermão, Jesus Cristo enfatiza um olhar voltado para o bem do irmão. Claro, esse é um sermão de ponta cabeça. Jesus começa falando que o maior é o menor. Por que ele é de ponta cabeça aqui? Porque o natural, o que integra-se à lógica deste mundo, é que eu tenho um olhar voltado para os meus interesses. Mas aqui neste sermão de Jesus, há um foco para fora. O tempo todo, Jesus pede que nós consideremos o nosso irmão, aquele que crê em Cristo, que é pequenino diante do Senhor. E aí, nesse sentido, o apóstolo Pedro fez uma pergunta. Ele disse assim no verso 21, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Essa foi a pergunta que nós vimos mês passado. Que é uma pergunta, de certa maneira, meio que aguardada. Porque se no sermão eu considero o outro, levo em conta o outro, tenho um olhar de cuidado para com o outro, a pergunta de Pedro é, Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? E aí Jesus diz que não há limites para perdoar. Que em vez de vingança, de enviar a nota promissória, ele nos ensina a rasgar os escritos de dívida. Em vez de uma vingança sem limites, Jesus nos ensina, a gente viu lá mês passado, um perdão sem limites. Isso é absolutamente desconcertante. Isso é absolutamente incômodo. Não é que Jesus esteja trivializando o pecado do outro. O pecado do outro é sério. Mas é que ele vai chamar agora a nossa atenção para algo mais sério. E ele vai terminar este sermão falando desta coisa mais séria. E o que é mais sério
do que o pecado que o meu irmão cometeu contra mim. O que é mais sério do que a dívida que ele tem para comigo. O que é mais sério do que a ofensa que ele me infligiu. É com esta questão que Jesus termina o seu sermão e ele conclui com uma parábola que ele vai falar de duas dívidas. Primeiro, ele vai falar de uma grande dívida perdoada. Os versos de 23 a 27. Ele vai dizer: um rei resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou que o servo fosse vendido. Ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Esse rei tem um servo que lhe deve 10.000 talentos. Esta é a maior quantia de dinheiro referida em todo o Novo Testamento. Talento aqui não é habilidade, como a gente hoje fala. Talento aqui é o dinheiro romano da época. 10.000 talentos é uma fábula. A intenção de Jesus, eu espero que você entenda, não é que a gente vai contar aqui quanto significa, quanto é 10.000 talentos. Isso não é assim. É mais ou menos quando a gente fala assim: fulano deve trilhões. É essa a ideia. Deu para entender? Deu? Não é para você ficar tornando isso uma operação matemática. Ou seja, na verdade, é falar hoje em trilhões, em quatrilhões, uma coisa fora de proporção, você nem consegue imaginar. Significa, o que Jesus está querendo dizer é que aquele servo era insolvente. Ele não tinha como pagar a sua dívida. Ele não tinha como pagar aquilo que devia. Mas, para a gente entender um pouco isso, o talento era a mais alta unidade monetária da moeda corrente e equivalia a 6.000 denários ou 6.000 dracmas. Você lembra daquela moeda que uma mulher perdeu dentro de casa e passou o dia varrendo a casa até achar, e quando achou aquela moeda, ela reuniu as vizinhas e fez uma festa e disse: achei a minha moeda perdida. Lembram-se dessa parábola? Ela passou o dia inteiro varrendo a casa atrás daquela moeda e quando achou fez uma festa. Só para que você tenha uma ideia, essa quantia aqui são 60 milhões daquela moeda. Tudo bem? Ok? Um comentarista hoje, recente, ele dirá que são 6 bilhões de dólares. Ok? É isso. E aí, o rei falou: paga. Não tem como. Então vai fazer o que se faz. Naqueles tempos era assim. Você vai ser vendido, sua mulher, seus filhos, tudo. Tudo. Vocês vão ser colocados à venda. Até o último botão que você possuir, tudo. Não vai pagar a dívida, mas amortiza. E aí ele fez o seguinte pedido, ele reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei, o que aliás é uma grande tolice, porque ele podia trabalhar a vida inteira e ele nunca pagaria. Mas eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, eu quero que você entenda que ele perdoou, o rei perdoou, não porque o pedido fosse razoável, porque o rei sabe que ele não tem condições de pagar, nunca. O rei perdoou porque compadeceu-se, esse é o ponto. E compadecendo-se, mandou embora
e perdoou-lhe a dívida. Essa é a primeira parte da parábola, uma dívida fabulosa, perdoada. Mas tem a segunda parte da parábola. É uma dívida pequena, executada. Vamos lá, os versos 28 a 30. Saindo, porém, aquele servo, aquele que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos. Se colocássemos hoje, um dos seus colegas de fábrica. Deu para entender? Um dos seus colegas de trabalho. Ok? Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou o seu conservo na prisão até que saudasse a dívida. Aquele homem que teve aquela dívida fabulosa perdoada, incontável, impagável, que não tinha menor condições de pagar aquela dívida, saiu dali, mal passou pelo portão, encontrou lá fora um colega de trabalho igual a ele, que lhe devia 100 denários. Não é uma dívida pequena, são 100 dias de trabalho. É uma dívida significativa, mas eram 100 denários. O que ele fez? Ele falou: paga-me o que me deve. Mas não apenas isso. Diz o texto que ele, agarrando o conservo, sufocava. Ele segurou o sujeito, como a gente fala aqui, pela jugular e disse: me paga, agora, já, o que você me deve. E aí, você tem uma coisa extraordinária nas parábolas de Jesus, que às vezes as nossas traduções em português isso não sempre é tão bonito, mas quem conhece um pouco da língua original sabe que é lindíssimo. Aqui você tem um paralelo, porque aquele conservo, colega de trabalho, ajoelha-se, faz melhor do que ele, ajoelha-se e faz o mesmíssimo pedido que ele fez ao rei. Eu sei que nas nossas traduções pode variar um pouquinho, eu não sei se na sua tradução em português isso varia, mas lá na língua grega é exatamente o mesmo pedido com as mesmíssimas letras, até o iota. É a mesmíssima. Sê paciente comigo e te pagarei. Jesus quer que a gente saiba que era o mesmo pedido. Só que ele, entretanto, não quis perdoar. Antes, indo, lançou o seu colega na prisão, ou seja, executou a dívida, até que ele saudasse a dívida. A soma paga pelo segundo servo, ou a soma devida, melhor dizendo, pelo segundo servo ao primeiro, é nada, quando comparada a dívida do primeiro servo com o rei. E era menos do que uma parte, numa centena de milhares. E Jesus quer exatamente que você perceba isso. E aqui tem um tratamento dado aos devedores, né? Porque você observe aí os versos 25 a 27, eles dizem que o rei foi misericordioso, ele foi gracioso, ele perdoou a dívida. Ou seja, ele teve compaixão e perdão da dívida, ele aniciou o insolvente. Ou seja, o servo pedia tempo, paciência, mais tempo. O rei não falou assim: tá bom, daqui a 25 anos você me paga, daqui a 40 anos você me paga, vou fazer um investimento no tesouro ali, a juros
como chama aquela taxa? Da taxa Selic, vamos fazer um investimento de 25, 40 anos na taxa Selic, e aí então você me paga. Tá bom assim? Não foi nada de tempo, gente. Foi perdão. Perdão da dívida inteira. Aí vem o servo perdoado e vai lidar com o seu colega. Em vez de misericórdia e graça, o que se tem é força e justiça. Agarrando, sufocar. Irado, né? E geralmente na ira um credor incompassivo. Preguei aqui nos 7 pecados capitais, preguei na ira e trouxe esse enfoque, né? Porque na ira há sempre um credor incompassivo ali agindo, não é? E a atitude do conservo dele é mais humilhante do que a dele diante do rei, porque diz, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Embora o pedido seja nos mesmos termos, o conservo humilhou-se mais. Mas o resultado foi cadeia, justiça, execução da dívida. Você me pague tudo. Enquanto você não pagar, não sai daí de trás das grades. E aí Jesus vai terminar essa parábola e esse sermão, explicando para a gente o resultado de não se perdoar a dívida. Vamos ver os versos de 31 a 35. Vendo seus companheiros o que se havia passado, os companheiros ali são todos servos, entende? Toda aquela mesma gente. Foram relatar ao Senhor. O Senhor é o rei. O que lhe acontecera? Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Os colegas vão lá e dizem, olha, o senhor perdoou ali aquela dívida. As pessoas ficam sabendo, né? Aliás, uma dívida daquele tamanho perdoada, todo mundo logo sabe, não é? A fofoca, ó, correu rapidinho. E aí os colegas foram lá e falaram, o senhor perdoou lá a dívida daquela pessoa? Exatamente, agora ele fez isso com o conservo dele, que ele devia 100 denários. O rei chamou e fala para ele, eu perdoei aquela dívida toda porque você me suplicou. Você também não devia ter sido igualmente compassivo com o teu conservo, como eu me compadeci de ti? E aí, já que você não fez isso, primeira coisa, verdugos. Aqui entregou o seu senhor aos verdugos. Verdugo, gente, aqui é aquela vara verde usada como açoite. Não sei se você aqui é uma pessoa mais antiga e sabe o que era antigamente, disciplinar com uma vara seca, não é? Mas, geralmente os pais colocavam uma vara seca ali atrás da porta, não é isso? E aí aquilo ali era um símbolo muito claro. É isto aqui que te aguarda se você pisar na bola. Entende? Era assim, as coisas dessa maneira. Aquela varinha pendurada lá, só que era seca. O verdugo eram varas verdes, usada pelo carrasco, pelo indivíduo que infligia maus tratos. Não sei se você já foi aqui em alguns lugares mais antigos deste país, aos pelourinhos. Salvador tem um pelourinho antigo, né? O que é aquilo ali? Era o lugar, geralmente, em frente à casa da Câmara,
onde se infligiam os açoites àqueles que cometiam crimes. Okay? Em Portugal estão cheios de picotas, cheios de pelourinhos, por todos os cantos. Eu visitei já alguns, mas aqui no Brasil não são tantos. Mas nas cidades mais antigas, como em todo o Império Português, você tinha as picotas, ou os pelourinhos. E muitos escravos eram amarrados ali e açoitados. E brancos também, e pessoas de todo tipo, eram amarrados ali, entregues aos verdugos. Açoites. Os efeitos emocionais, físicos e espirituais de alguém que não consegue perdoar. Não é? A recusa do perdão, Jesus diz, vai massacrar a pessoa. Vai ferir e vai doer mais nele do que naquele a quem ele não perdoou. E aí Jesus vai falar da dívida executada, né? Assim, ele coloca lá nos verdugos até que ele pague toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu sei que vocês podem estar ouvindo muitas vezes por aí que Jesus Cristo é uma espécie de hippie, paz e amor, que é sempre uma coisinha assim, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Mas uma leitura atenta do Evangelho vai mostrar que Jesus não tem esse entendimento de amor. Que amor para ele é alguma coisa diferente disso. E ele vai dizer assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A dívida será executada, cobrada. E se a dívida é imensa, a condenação é eterna. Um homem da Idade Média, da Escolástica, chamado Anselmo, britânico, Anselmo de Cantuária, ele disse que o grau de intensidade e seriedade de uma ofensa está diretamente ligada com a condição do ofendido. O que ele está dizendo? É que a gravidade de uma ofensa toma em consideração quem é ofendido. Ou seja, que há uma diferença entre eu ofender o meu irmão dentro de casa e, com a mesma ofensa, eu ofender um juiz no tribunal. A ofensa, a dívida, também assume mais gravidade de acordo com quem é ofendido. E agora nós estamos aqui, o que Cristo está ensinando? É que eu preciso ter a disposição de restaurar, de rasgar o escrito de dívida. E aí você vai perguntar como Pedro, e até quando? E até quanto? Ele ensina na quinta petição da oração dominical, ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A palavra grega original para dívida, aqui não tem dúvidas, é aquilo que é justa e legalmente devido. Dívida, o filo, o filema, é dívida mesmo. Ou seja, a pessoa perdoa uma dívida. Não necessariamente financeira, óbvio que não é esse o ponto. Uma dívida de ofensa, pecado. E preste atenção nisso. Porque às vezes as pessoas confundem perdão e eles acham que perdão é fazer de conta que a dívida não existe. Não é isso. Perdão não é fazer de conta que a dívida não existe. Perdão não é sofrer de Alzheimer. Perdoar é rasgar o escrito de dívida.
Perdoar é não executar a dívida. Perdoar é não mais invocá-la, é não mais relembrá-la, é não mais sacá-la, é não mais trazê-la de volta. Isso é perdoar. Claro, não há almoço grátis, não é isso? Então, se alguém sempre assume o custo, aquele rei, ao perdoar, ele diz: eu assumo esse custo. Então, perdoar, irmãos, é assumir o custo, o que significa que não há perdão sem sofrer o dano. Não há perdão enquanto eu não digo para mim mesmo: vou sofrer esse dano. Porque na falta de perdão, há sempre um credor executando a dívida. Não há disposição de assumir o custo devido pelo outro. Preciso ir para a parte final da minha palavra. No mês passado eu falei daquele homem que apelidei de João próprio umbigo. Não sei se você estava aqui. E João próprio umbigo nunca chegou a experimentar aquela revolução que o apóstolo fala aos Gálatas. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que esse segundo homem não perdoa? Porque há nele uma contradição aqui. Eu chamo a sua atenção para ela. O olhar que não consegue ir para além de si mesmo. Ele enxerga mal. Ele tem uma severa miopia natural. Ele não consegue ver o seu próximo à luz da graça que lhe foi estendida. Ele também possui, como eu disse lá mês passado, uma hipermetropia, ou seja, ele tem dificuldade de enxergar-se. Ele não consegue se perceber. O olhar que não vê o próximo, mas apenas a si mesmo, ainda está cego. E mais radicalmente, está em cegueira, está em escuridão. O que Jesus está dizendo? É que uma pessoa perdoada por Deus de uma dívida eterna, perdoa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você é perdoado por Deus, e você pode dizer, em Cristo, Deus me fez alguém justificado. Em Cristo, Deus pagou todos os meus pecados eternos, as minhas ofensas eternas, as minhas rebeldias contra o Criador, que levaram o Filho de Deus à cruz. Há alguém que você ainda não perdoou. Há alguém. Consulte o seu coração. Você que foi justificado, você que foi perdoado, você a quem o Senhor pagou uma dívida eterna. Há alguém a quem você ainda não perdoou, não apanhou o escrito de dívida, rasgou. Pense nisso. Eu queria terminar então dizendo o seguinte, lembrando-nos da enormidade da dívida que todos nós temos com Deus e a responsabilidade de pagá-la. Tal como aquele homem, gente, nós nunca pagaríamos. A nossa total impossibilidade de pagá-la.
Essa é uma verdade da fé evangélica. Essa é uma verdade do evangelho. Eu posso subir 1000 vezes uma escadaria de 1000 degraus. Eu posso fazer peregrinações 100.000 vezes na minha vida. Eu não vou conseguir, com essas obras, pagar a minha dívida. Não vou conseguir. Não há como. É preciso que seja por graça. É preciso que seja por compaixão de Deus. É preciso que Deus me leve a olhar para Cristo e crer nele. Então você tem aqui nessa parábola, e por isso Jesus termina o sermão assim, um teste para a gente verificar um cristão genuíno. É simples. Ou seja, quanto maior uma compreensão e gratidão pela graça, maior a possibilidade do perdão. Quanto maior a justiça própria, e sendo a pessoa ela achando que ela merece, tanto menor a possibilidade do perdão. Então a graça é um santo remédio. E a justiça própria paralisa. Porque a pessoa permanece com a promissória de cobrança na mão. E não é triste isso, gente? Que os anos se passam, os anos, viram-se as folhinhas do calendário, os anos passam e a pessoa não avança, ela continua com a folhinha, a nota de promissória na mão. Ela fica no mesmo lugar. Ele me deve. Ela me deve. E às vezes deve mesmo. Essa é a grande realidade. Deve mesmo. Mas a pessoa não consegue, esse é o ponto de Jesus, rasgar o escrito de dívidas. Então, o fundamental problema do credor incompassivo desta parábola, preste atenção e com isso eu penso que sintetizo com fidelidade o ensino de Jesus. O principal problema do credor incompassivo desta parábola é que ele não deslumbrou, ele não se maravilhou com a graça imensa que lhe foi dada. Ele não conseguiu se maravilhar com aquilo, ele não conseguiu se deslumbrar com aquilo. Ou seja, aquela imensa graça que lhe foi estendida tornou-se uma coisa banal. Não tem valor nenhum, é nada. É este o problema. E quem assim permanece, sem se deslumbrar com a graça, não esquece. Os anos passam e a pessoa permanece, este credor incompassivo. E aí, o ensino de Jesus é instrutivo, não é? Porque neste caso, essa pessoa acaba fazendo mal a si mesma. Na sua saúde. Quantas pessoas adoecem? Adoecem. Porque não perdoaram, não é, irmãos? Adoecem. Na mente, no corpo, nos relacionamentos, na espiritualidade e nas consequências para a eternidade.
Jesus Cristo ensina que você precisa tirar o foco de si mesmo. E mais, isso é interessante. Eu devo dizer que já não... No passado, quando li essa parábola, eu tinha uma compreensão meio que limitada dela. Hoje eu entendo o que Jesus está dizendo. Você precisa tirar o olhar de si mesmo, mas você também precisa tirar o olhar da ofensa que seu irmão impetrou. Jesus Cristo ensina que você tem que olhar para o perdão de Deus. É isso. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. E dos teus pecados, fala alto, gente. Dos teus pecados, Jesus Cristo ensinará que você precisará olhar para Ele, olhar para a cruz. Você lembra o que diz o apóstolo Paulo? Ele disse assim, que Jesus Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente esse escrito de dívida, encravando na cruz. Sem esse olhar para Cristo, sem esse olhar para a cruz, a pessoa não perdoa. E ela não perdoa porque ainda não saiu do umbigo próprio. Ela ainda está na condição espiritual, ao mesmo tempo míope e hipermétrope. Significa, na prática, muito terrivelmente, que a misericórdia de Deus não teve um efeito salvífico sobre ela. Aquela grande misericórdia de Deus ainda não feriu de morte o seu coração, o seu ego. A misericórdia de Deus ainda não a salvou. E ela está, então, nesse caso, na lógica de toda a teologia bíblica, obrigada a pagar as consequências eternas por si mesma. Porque ou a gente aceita o perdão de Deus, pleno, total, absoluto, ou então a gente precisa pagar as nossas próprias dívidas, os nossos próprios pecados. Talvez você não creia que haja um lugar em que as pessoas terão que pagar a sua dívida eterna. Mas há. Hoje falar disso é muito impopular. Mas não há ninguém que falou sobre isso com tanta clareza quanto Jesus. Vai o Senhor entregar os verdugos para que Ele pague toda a dívida. E assim meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pense nisso. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, ensina-nos e ajuda-nos a perdoar as dívidas contra nós, os pecados e ofensas contra nós, à luz do fato de que o Senhor nos perdoou de uma dívida eterna. Ajuda-nos nisto. É o que te pedimos em nome de Jesus.